Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Santana. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Tânia Trípode, ginecologista e obstetra em Mogi das Cruzes. Ela estará conosco no nosso primeiro episódio de 2020 em conversa com os doutores. Tudo bem com você, doutora Tânia? Tudo bem, doutora Vivian, e você? Tô bem também. Doutora, eu queria saber um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua formação. Você poderia contar para o nosso público do Be My Help? Bom, Vivian, eu sou nascida em Mogi das Cruzes e fui fazer residência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Eu me formei em 1992 e dei início então à residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o qual eu terminei em 1996 e nesses 3 anos de residência eu fiz especialização, uma subespecialização em gestação de alto risco. E desses 1996 até hoje, eu tenho feito vários cursos, vários congressos, me atualizando nessa área de alto risco e tentando cada vez mais me atualizar nas subespecialidades que existem hoje dentro da gestação de alto risco. E agora a senhora está atendendo no consultório particular, né? E o consultório da doutora Tânia está localizado aqui no edifício Metropolitan, né? E qual que foi o objetivo de estar montando esse consultório particular? Vivian, eu senti a necessidade de ter um atendimento personalizado com a paciente, de fazer uma medicina sem pressa, de poder estar mais disponível para a paciente. E isso a gente só consegue tendo tempo com a paciente. Não dá para a gente ter um atendimento personalizado atendendo volume. Então a gente tem que ter um atendimento com cuidado e personalizado, um olhar para cada uma das pacientes. Nesse mês agora de janeiro, eu e a doutora Tânia, a gente decidiu dar uma inovada no calendário do Ministério da Saúde, né? Porque todo mundo sabe que janeiro é realizado a campanha do Janeiro Branco, que é sobre saúde mental, e o Janeiro Roxo, que é sobre hanseníase. E conversando, por que não falar sobre gestação? Não é mesmo, doutora? Porque a gente sabe que nasce um ano. Vida nova, né, Vivian? Então já se vê uma vida nova. Então no próximo bloco a gente vai estar falando para vocês sobre gestação, sobre essa vida nova que está para vir para transformar a vida de você, da sua família, das futuras mamães. Perfeito. Voltamos no segundo bloco com a doutora Tânia Trípode, ginecologista e obstetra, que nos trará informações importantes sobre como ter uma gestação saudável. Doutora Tânia, eu estou grávida. Quais são os primeiros sintomas que irá aparecer para essa futura mamãe? Bom, Vivian, primeiro sintoma é a ausência da menstruação, ou seja, um atraso menstrual. Outra coisa que a paciente pode sentir é o incômodo tipo cólica, né, no baixo ventre e as mamas aumentarem, sentir um peso e inchaço nas mamas. E para aquelas mães que querem se preparar para a gestação, que querem fazer todo um planejamento, quais são os cuidados e os exames mais indicados? Muito bom, Vivian. Toda mulher deveria planejar sua gestação, porque assim ela vai ter uma gravidez e um parto muito mais saudável. Então ela deve procurar um ginecologista e fazer os exames pré-concepcionais, ou seja, antes da concepção do bebê. Além disso, ela deve atualizar suas vacinas e deve também tomar uma vitamina para evitar a malformação, chamada as malformações abertas do tubo neural, ou seja, as malformações cerebrais e das espinhas. É muito importante que essa paciente consulte seu ginecologista, faça todos os exames, principalmente de sorologias, para ela saber as doenças que ela já tem imunidade e as que ela pode desenvolver durante a gestação. Então vamos lá, doutora. Essa paciente já teve alteração da mama, teve um atraso no seu ciclo menstrual, fez o teste de farmácia, como é que a grande maioria faz, deu positivo. E aí, o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que ela deve... Só um momentinho, a doutora Tânia Trípode irá nos responder essa pergunta no próximo bloco. Não percam. Voltamos no terceiro bloco com a doutora Tânia Trípode, ginecologista e obstetra. Então vamos lá, doutora. A paciente descobriu que está grávida. Qual é o primeiro passo que ela deve realizar? Bom, ela vai procurar o seu ginecologista e obstetra e vai começar o acompanhamento de pré-natal. Nessa primeira consulta, Vivian, ela vai receber todas as orientações sobre esse pré-natal e vai ser pedido uma série de exames, tanto os exames de sangue, de urina,
como o ultrassom para confirmar essa gestação o mais precoce possível. Nesses exames de sangue, nós vamos procurar principalmente as infecções, como eu já disse no outro bloco, as infecções pré-existentes, as infecções atuais, a tipagem sanguínea dela e identificar nessa primeira consulta alguma intercorrência clínica que essa paciente já tenha antes dessa gravidez ou que ela possa desenvolver durante a gravidez, conforme seu histórico familiar e histórico pessoal. Então é muito importante o detalhamento da vida pregressa dessa paciente nessa primeira consulta. E o seu exame clínico também vai nos ajudar a formar uma opinião sobre essa gestação, sobre o prognóstico se ela entra numa gestação de baixo ou de alto risco. É isso que, né, é a importância do pré-natal, né? Ver principalmente a saúde tanto da futura mãe quanto a do bebê, né? Fazer todos esses exames, todo esse diagnóstico precoce, né? E com qual frequência essa paciente vem em consultas médicas? Vivian, se for uma gestação normal, de baixo risco, essa paciente até o 8º mês, ela é vista uma vez por mês. No 8º mês, ela vai ser vista a cada 15 dias. E no último mês, ela vai ser vista semanalmente, ou até mais vezes, dependendo se ela for uma gestante de alto risco, dependendo da sua intercorrência clínica que ela apresenta nessa gravidez. Doutora Tânia, quais são os cuidados que essa paciente deve tomar durante a gestação? Vivian, ela, em primeiro lugar, ela deve se preocupar muito bem com a sua dieta. Só um momentinho. Gente, essa resposta a doutora Tânia nos trará no nosso terceiro bloco. Fiquem aí, não percam. Estamos de volta no terceiro bloco com a doutora Tânia Trípode para falar para nós quais são os cuidados que essa paciente tem que ter durante a gestação. Vivian, a coisa mais importante durante toda a gestação é o controle da dieta. A paciente deve ter consciência que ela tem que ter uma dieta equilibrada. Então, ela pode sim comer de tudo e não pode fazer grandes períodos de jejum. Ela tem que se alimentar de 3 em 3 horas, deve evitar os carboidratos, principalmente a farinha branca, por isso atrapalha, porque esse tipo de alimento atrapalha a digestão dela e vai piorar os sintomas e vai aumentar o risco dela ter uma diabetes gestacional. E principalmente, eu diria, não fazer períodos grandes de jejum, como eu já disse até agora. Outro cuidado que ela deve ter é usar o protetor solar, porque nesse período, por conta da ação hormonal da gravidez, aparecem as famosas manchas em asa de borboleta, que são os cloasmas. E isso fica uma mancha permanente na pele de difícil remoção após a gravidez. Mais um cuidado é a hidratação da pele para evitar as estrias. As famosas estrias tão indesejadas pelas mulheres. Mais uma outra coisa, principalmente nesse período de verão e do Aedes aegypti, usar os repelentes para evitar a dengue e o zika vírus se transmitir ao feto. E doutora, o que difere uma gestação de alto risco de uma gestação de baixo risco? Vivian, as pacientes de alto risco, elas geralmente têm uma intercorrência clínica pré-gestacional, por exemplo, uma diabetes antes da gravidez, uma pressão alta antes da gravidez, uma doença do lúpus antes da gravidez, uma doença reumatológica antes da gravidez. Ou também pode ser aquelas pacientes que desenvolvem durante a gestação alguma intercorrência clínica, como por exemplo a pressão alta durante a gravidez ou pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional, alguns problemas de abortos de repetição, as trombofilias adquiridas, ou então alguma intercorrência fetal, as malformações fetais, as restrições de crescimento. Então, vive alguma intercorrência clínica que a gente pode ser observada antes da gravidez ou durante a gravidez, que exige um maior cuidado, um maior acompanhamento e um diagnóstico mais precoce possível para que o desfecho para a mãe e para o feto seja o melhor possível. E doutora Tânia, durante a gestação, a paciente pode fazer alguma atividade física? Quais os cuidados que ela deveria tomar? Vivian, super importante ela fazer atividade física durante a gestação. Mas as pacientes que não são atletas
ou nunca foram atletas, não devem querer fazer todos os tipos de exercícios durante a gravidez, né? Então é muito importante que ela faça exercícios que não tenham impactos, tá? Então, alto impacto ou nenhum impacto. E deve ser sempre supervisionada sobre um profissional, né, sobre o olhar de um profissional de educação física ou fisioterapeuta. Então é muito importante a orientação dessa paciente de um profissional adequado. Tá, e conforme a gestação vai evoluindo, vem aparecendo alguns sintomas de incontinência urinária, né? A partir de quanto que aumenta essa frequência urinária, essa incontinência urinária, esses sinais podem aparecer na mulher? Vivian, desde o início da gravidez, a paciente vai notar que há um aumento do desejo de urinar. A partir da 20ª semana, pode ser que essa paciente, com algum esforço físico, acabe perdendo um pouquinho de urina, né? Ao tossir, ao pular ou ao mesmo correr. Então ela acaba perdendo essa urina. E isso vai aumentando conforme vai passando a gravidez, exatamente pelo peso do útero sobre a bexiga e a alteração do ângulo da uretra com a bexiga durante a gestação. O que você orientaria para essa paciente que está apresentando essa incontinência urinária? Vivi, é muito importante que essa paciente faça fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica ajuda muito a paciente a preparar esse períneo e diminuir a incontinência urinária. Ela é recomendada a partir do 2º trimestre e a partir da 34ª semana de gestação, ela pode começar com a sua fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica a fazer preparo desse períneo para um possível parto normal, se assim for o desejo da paciente. Todo o público do Be My Help, a grande maioria sabe que eu sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, em reabilitação do assoalho pélvico. E realmente é isso, para as gestantes que apresentarem incontinência urinária, tem que fazer o fortalecimento, não tem outra maneira de estar diminuindo esses sintomas, né? Como a doutora Tânia falou, os fatores hormonais influenciam muito nessa musculatura pélvica, causando a frouxidão ligamentar, mudando o ângulo, né, dessa região pélvica dessa futura mamãe, levando aí a predisposição à incontinência urinária. Então, se alguma gestante estiver apresentando, tiver alguma dúvida, pode me seguir nas redes sociais, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês pelo Instagram, Facebook, como for, tá bom? Então, doutora, e como que é feito esse plano de parto? Como que a paciente ela deve conversar com o seu obstetra para falar sobre o parto? Como que é feito essa relação entre paciente e obstetra? Vivian, o plano de parto, na verdade, é um documento que a gestante manifesta suas vontades e suas decisões sobre o parto e apresenta para o médico e para a equipe que vai acompanhar para discutir essas decisões em conjunto com essa equipe. Esse plano de parto deve ser de uma forma que a equipe e a paciente ou o casal tenham um parto mais consensual possível, né? Principalmente para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. O médico ele deve ser o mais sincero, aberto e honesto com a paciente o possível sobre o parto. É muito importante que o paciente e o médico conversem abertamente sobre a realização do parto normal ou parto cesárea, até onde pode chegar o parto, ou os desejos, os riscos e os benefícios de cada tipo de parto. E quais são esses tipos de parto? Filha, o parto, existe o parto normal, via vaginal, o parto fórceps e o parto cesárea. E qual seria o parto mais adequado para essa paciente? Vivian, o parto adequado para a paciente é aquele que vai dar um bem-estar para a mãe e para o bebê, com um final, um resultado ou um desfecho favorável, ou seja, o parto seguro. Então, o parto adequado é aquele parto que é seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê que está nascendo. Quero agradecer a doutora Tânia Tripodi, muito obrigada pelo conteúdo importante que está passando para o nosso público do Be My Help. Gente, a doutora Tânia, ela é minha obstetra favorita. Ela trouxe ao mundo meus gêmeos, Beatriz e Felipe. Muito obrigada por tudo. É uma obstetra que eu extremamente confio. Ela fez todo o meu pré-natal. Tive uma gestação de alto risco, né? Por já ter tido um aborto, gestação de gemelar. Isso, me afastou com 28 semanas, conseguimos levar a gestação até 33 semanas. Tá? Muito obrigada por estar participando, conversa com doutores com o Be My Help. Principalmente para você, futura mamãe. Escolha um obstetra que você confie.
porque ele trará ao mundo o ser mais valioso da sua vida. Então é muito importante nessa fase escolher um obstetra de confiança. Doutora Tânia, qual que é a mensagem que você poderia estar passando para o nosso público do Be My Help, em estar participando esse mês de janeiro todo conosco? Que mensagem que você poderia estar passando para eles? Vivi, em primeiro lugar, muito obrigada pelas suas palavras carinhosas. É muito gratificante para a profissional saber que ela prestou um atendimento, né, de qualidade para sua paciente e teve um desfecho muito importante que realmente é impagável, né? São duas vidas que vieram ao mundo, né, através das nossas mãos para a mamãe. Para as pacientes, né, para as futuras mamães, eu deixaria o meu recado que vocês se preparem para uma gravidez, que vocês preparem o seu corpo para esse momento tão lindo, que escolham um profissional adequado, de sua confiança, para acompanhar vocês nesse momento tão mágico na vida da mulher, que é o nosso parto, o momento de dar à luz a nossa futura geração. Isso, gente, é um momento impagável na vida da gente. Vocês, quando passarem por isso, vocês vão lembrar do que eu tô te falando, né? Então é muito importante que vocês escolham um profissional adequado, façam seus exames e iniciem o pré-natal o mais breve possível. A todos o meu muito obrigada e espero poder ter contribuído, né, com algum dos meus recadinhos aqui para ajudá-las no momento da sua vida. Quero agradecer também a toda a equipe do Be My Help nessa importante iniciativa, né, de aproximar as pacientes e os médicos para que muito conteúdo de informação adequada e verdadeira possa ser transmitido para elas. Obrigada, viu, doutora? E eu convido a você, profissional da área da saúde. Estamos desenvolvendo agora uma plataforma para estar cadastrando profissionais. Então entre lá no www.bemyhelp.com.br/beta, cadastre e seja um dos nossos apoiadores. Até a próxima! Juntos podemos melhorar a qualidade de vida e a saúde no Brasil.